Bem-vindos ao Mediaulas, eu sou o professor Roberval Moraes e a gente está então na nossa última parte da aula de tecido nervoso, agora falando de sistema nervoso periférico, da organização e das células da glia que pertencem ao sistema nervoso periférico. Fica até o final, que no final dessa aula, QR Code com lista de questões gabaritadas para você estudar e poder aprender. Vamos lá. Galera, vamos falar direto das células da glia do sistema nervoso periférico. Quem são elas? Então a gente começa falando da célula de Schwann, ou se você quiser falar portuguesado, Schwann. O que essa célula faz, galera? A célula de Schwann, ou célula de Schwann, ela é uma célula que vai produzir bainha de mielina para os meus neurônios do sistema nervoso periférico. Professor, mas o oligodendrócito, eu assisti sua aula e o senhor falou que o oligodendrócito também produz. Só que se você prestou atenção, o oligodendrócito produz para o sistema nervoso central. Já as células de Schwann vão produzir para o sistema nervoso periférico. A gente está estudando sistema nervoso periférico. Então, a célula de Schwann ela vai formar mielina, que acelera a velocidade do impulso nervoso, para o sistema nervoso periférico, isolando ali o axônio do neurônio, melhorando a condução. O interessante, tá, galera, é que para um único neurônio, eu preciso de várias células de Schwann, porque ele vai ser a própria bainha de mielina para conduzir. Então, cada estruturazinha, cada pedacinho de mielina é uma célula de Schwann. Então, lembra, um oligodendrócito consegue fazer bainha para vários neurônios, mas eu preciso de várias células de Schwann para fazer bainha de mielina para um único neurônio. Olha só aqui, ó. Então, ela vai abraçando o axônio, fazendo várias dobras ao redor dela mesma, o que gera para a gente um aspecto na histologia como se tivessem duas porções, como se tivessem várias membranas, mas não, galera, é a mesma célula, só que ela está se enrolando, se abraçando na bainha de mielina, beleza? Aí eu vejo aqui, ó, várias camadas, membrana, citoplasma, membrana, espaço, membrana, citoplasma, membrana. Professor, são várias camadas, sim, da mesma célula. Uma célula abraçando, se enrolando, 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 formando várias camadas. E aí a gente também tem... Desculpem, galera, tem muita moto passando aqui perto. Eu tô dando umas pausas no vídeo, na gravação, pra vocês não pegarem barulho de moto, tá? Então quando vocês verem esses cortezinhos, eu gosto de fazer o vídeo mais aqui dinâmico de uma vez, mas quando vocês verem esses cortezinhos é porque algum barulhinho atrapalhou, eu preferi pausar pra você ter uma aula bem feita, tá bom? Então as células satélites. O que são as células satélites? Elas formam uma camada epiteloide, porque tem um aspecto meio que epitelial, ela parece um pouquinho com as células do epitélio, em torno dos corpos das células nervosas. Então, geralmente, as células satélites não vão formar mielina e elas vão estar envolvidas, tá, galera? Elas servem para ajudar no suporte metabólico. Ajudar ali no meu sistema nervoso periférico, na nutrição, na passagem de nutrientes. Ah, professor, mas tem um astrócito. Astrócito fica no sistema nervoso central. Célula satélite, ela fica ali no periférico, ajudando nessa nutrição, no metabolismo dos meus neurônios. E aí, galera, o sistema nervoso periférico ele vai formar duas estruturas histologicamente falando, os nervos e os gânglios. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Nervo. O que é nervo no sistema nervoso periférico? Nervo é um conjunto de vários axônios de neurônio. E o que é gânglio? É o conjunto de vários corpos de neurônio. Não confunde. Sistema nervoso central, corpos de neurônios agrupados, eu chamo de substância cinzenta. Axônios de neurônios agrupados, eu chamo de substância branca. Já no sistema nervoso periférico, corpos de neurônios agrupados, eu chamo de gânglio. Axônios de neurônios agrupados, eu chamo de nervo. Beleza? E a gente tem os nossos nervos. E o legal, gente, lembrando lá na nossa aula de tecido conjuntivo, que ele falei para você que estava em todo lugar, semelhante lá ao que acontece com o músculo, que eu tenho o epimísio, o endomísio e o perimísio, no meu sistema nervoso eu também tenho tecido conjuntivo revestindo os meus nervos, revestindo as minhas fibras nervosas, revestindo o axônio dos meus neurônios. Então eu vou ter, olha só, mais externo, o epineuro,
Você já aprendeu que epi é superfície em cima do nervo, epineuro. O perineuro, revestindo conjuntos menores de feixes de fibras, e o endoneuro, que envolve individualmente cada axônio, dando rigidez ao nervo. Não sei se você é observador que nem eu, mas às vezes a gente vai comer ali um cozidão, uma carne, e às vezes essa carne ela tem uns nervos que a gente tem dificuldade para mastigar. O que tem dificuldade de mastigar, galera, não é o nervo em si, ele é bem tranquilo. O tecido nervoso é muito macio. O que gera dificuldade de mastigar é o epineuro, o perineuro e o endoneuro, que são fibras de colágeno densas, não modeladas, desorganizadas, que estão ali revestindo aquele nervo. Fica difícil de mastigar, mas é muito colágeno para você ter uma boa suplementação, alimentação. Então aqui, ó, mais uma imagem mostrando. Eu tenho aqui as células Schwann, né, fazendo bainha de mielina. Eu tenho aqui um único axônio, ele é revestido pelo endoneuro, depois um conjunto de axônios pelo perineuro, depois o conjunto de axônios pelo epineuro. Aqui uma imagem esquemática, aqui uma imagem real, bem bonita, mostrando aqui, ó, o epineuro e as estruturas do endoneuro. E aí eu também trouxe alguns aspectos para a gente aprender como é que acontece. Lembra que eu falei que demora, mas que acontece? Regeneração de nervo. Como que acontece lesão e regeneração? Então aqui eu tenho um nervo saudável, bonitinho, está comunicando. O nervo é para comunicar, né? Sensitivo ou motoramente. Tem um nervo sensitivo que recebe informação, motor que envia. Com aqui um músculo, com uma glândula, com alguma coisa. Então tá aquele saudável, bonitinho. E aí de repente eu tenho estresse. Um agente infeccioso, uma molécula inflamatória, um estresse oxidativo, porque você se alimenta mal, alguma coisa. E aí isso começa, ó, excesso de estresse naquele neurônio, por se fosse repetitivo, por exemplo. E aí eu vou ter uma lesão nesse local, eu vou prejudicar aqui esse pedacinho do axônio. E nesse processo que eu iniciei a lesão, o meu corpo vai tentar, ó, estabilizar. Esse meu axônio ele vai tentar crescer para conectar de volta no pedaço que foi perdido. Então ele se estende para tentar se conectar aqui, ó, a estrutura que foi perdida. Não estou tendo mais comunicação, ele está tentando voltar. Agora eu vou precisar tirar meu rosto. E eu tenho a regeneração. Então o meu neurônio, se esse estresse for pequeno, ele consegue recuperar essa conexão e fazer então a regeneração neuronal. Aqui é a estrutura de um gânglio para você ver, ó, uma intumescência que tem vários corpos de neurônio. Então aqui eu estou vendo, ó, na microscopia óptica, que tá mais eu peguei aqui um corte nessa estruturazinha do gânglio, aqui é anatômico, aqui histológico com ampliação pequena, aqui um corte histológico com ampliação maior. Vou vendo várias células de neurônio e ao redor, com aspecto epiteloide, parecendo tecido epitelial, as células satélites revestindo essas estruturas. Olha que bonito, gente. Aqui eu também trouxe uma imagem para vocês de um gânglio simpático. Ó. Olha que bacana. Vários corpos de neurônio. Muito legal, né? Aqui fora são nervos, tá? São feixes nervosos. Aqui é o gânglio. Professor, é nervo, é gânglio. Viu o corpo celular? É gânglio. Vários corpos é gânglio. Viu vários axônios? É nervo. E aí a gente tem uma patologia associada ao sistema nervoso periférico, desculpem, que é a síndrome de Guillain-Barré. O que é a síndrome de Guillain-Barré, galera? Eu vou ter perda de mielinização. Só que dessa vez não é no sistema nervoso central, que nem, por exemplo, o Alzheimer. É no sistema nervoso periférico. Então, eu vou ter as minhas células imunológicas, eu tenho células que eu chamo de células de linfócitos T, que são da imunidade adaptativa. Eles vão receber antígenos que o meu sistema imune apresenta. Geralmente, a gente usa isso para se adaptar às bactérias, aos vírus. Só que, por algum motivo, as minhas células imunológicas confundiram os meus nervos, o meu tecido nervoso, com um problema. E aí os meus macrófagos, as minhas células dendríticas, que são as células de defesa, acabam fagocitando pedacinhos de neurônio, de axônio, de mielina. E apresentam isso para os linfócitos. E esses linfócitos, ao serem ativados, eles vão tentar combater o que eles foram apresentados, que infelizmente é o neurônio. Então ele vai começar, ó, ele vai ser ensinado, olha aqui, ó, o professorzinho ensinando o seu sistema imune a atacar
os oligosacarídeos, os carboidratos do teu neurônio. E aí, o que vai acontecer? A tua célula imunológica vai começar a atacar, vai gerar hiperglicemia, perda de sinalização de insulina, dislipidemia. Isso tudo vai gerar uma inflamação sistêmica, vai ativar as células imunológicas com mediadores inflamatórios, que vão ativar várias cascatas inflamatórias que a gente vai estudar na aula de imunologia, causando dano neuronal. Morte de neurônios. Dessa vez, sistema nervoso periférico. Então, aqui é um exemplo que eu expliquei que serve para síndrome de Guillain-Barré, mas isso também pode acontecer, por exemplo, na neuropatia diabética. Sabia? Se você tiver glicemia muito alta, você pode gerar um processo inflamatório. E esse processo inflamatório vai gerar dano nos teus nervos. Por isso que quem é diabético, às vezes começa a perder a visão. Porque ele tem dano nos nervos periféricos que comunicam com o olho. O nervo ocular, que vai fazer você enxergar. Perde a sensibilidade em algumas partes do corpo. Ali do pé, da mão, vai machucando. O sangue é muito grosso, as células imunológicas não chegam lá para recuperar. Eu tenho um pé diabético. Tenho um dano neurológico por causa da diabetes descontrolada. Então a gente vai ficando por aqui nessa aula. Eu trouxe aqui para você o meu presente, questões para você estar estudando, tá bom? Então, vá lá, veja as questões, estude. E aí a gente tem o final dessa aula, final do nosso conteúdo de histologia básica. Eu vou gravar também conteúdo prático, tá, gente? Para histologia básica, não se preocupem. Então eu vou pegar aí umas lâminas, a gente vai ver o microscópio, lâminas reais, eu vou gravar uns videozinhos explicando, tá bom? Vão ter os shorts aí saindo. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa série, dessa playlist, deixa o seu like, comenta aí embaixo. Qual a próxima aula que você quer? Histologia sistêmica, fisiologia, imuno, hemato, microbiologia? Peça. Alguma outra? Se eu souber, se eu tiver domínio do conteúdo, se eu conseguir explicar, a gente vai fazer aula. Então a gente vai ter várias disciplinas no nosso canal, tá, galera? Se você está vendo esse vídeo no futuro, é capaz que já tenha aí várias playlists para você maratonar e estudar, tá bom? Até mais, galera. Se inscreva no meu canal. A gente se encontra aí nas próximas aulas. Fui!